mas eu acho que nós vamos enfrentar dias difíceis. Mas também creio que nós vamos experimentar um dos maiores avivamentos da Igreja de Jesus nos próximos dias. E por causa disso, eu quero que você abra comigo a Bíblia no livro do profeta Daniel. Amém? Todos têm aí Daniel 3. E eu vou tentar ler como eu acredito foi enunciado no dia. O rei Nabucodonosor, o nome já é impressionante. Grávidas, Nabuquinho. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província de Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim todos eles, os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram em pé diante dela. Então o assessor de imprensa de Nabucodonosor, conhecido como seu arauto, proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas, quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, de forró, Beethoven. Nossa parte acho que não tinha. Prostrem-se em terra, adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Senhor Jesus, essa é a sua palavra, e certamente nela, na palavra, há ensino para cada um de nós nesses dias diante de nós, neste novo e interessantíssimo, inédito e inesperado, chocante ano. Eu li a sua palavra e a sua palavra entrou na minha cabeça, mas agora a sua palavra corre um enorme risco de se misturar às tranqueiras de minha cachola, e quando pela minha boca sair, já não ser mais a sua palavra. Então, Deus, eu te peço, vigia a minha cabeça, e por favor livre a tua palavra de qualquer coisa ruim dentro de mim, e permita que quando por minha boca ela sair ainda, ou seja, a sua palavra, e que ela, a sua palavra, possa trazer para todos nós entendimento, mudanças, frutos que o Senhor deseja tenhamos a partir de agora. Faz isso por nós, te pedimos, pois oramos no nome maravilhoso, no nome daquele que está voltando, no nome forte de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Nós estamos vivendo dias inéditos. Para eu conseguir falar um pouquinho para você das lições que eu creio de Deus contidas nesse pedaço da Bíblia para todos nós, eu preciso explicar o contexto de tudo isso. Nabucodonosor era um imperador absolutista, ou seja, ele mandava no mundo. Pelo menos 140 nações estavam debaixo do poderio de Nabucodonosor naquela época. Ele morava na Pérsia, onde atualmente é Iraque, onde também foi supostamente o Jardim do Éden, no fértil crescente. Nabucodonosor agora, ele é um baita, um gigantesco imperador.
Absolutista porque tudo que ele fala tem que acontecer, o que ele deseja tem que lhe ser satisfeito, as ordens que ele dá devem ser obedecidas sem nenhum tipo de contestação, porque o rei Nabucodonosor crê que tudo que ele faz é absolutamente correto, e todo o seu sistema piramidal de governo, sátrapas, prefeitos, governadores, magistrados, juízes, tesoureiros, conselheiros, existe tão somente para obedecer à ordem dele, não para proteger as nações, senão para obedecer à ordem dele. Qualquer coincidência com qualquer outro país é coincidência. Esse era Nabucodonosor. O palácio dele era muito grande. O palácio dele, quando a gente fala em palácio, ou a gente pensa num palácio na Europa, ou a gente pensa no castelinho da Disney, da princesinha. Mas aquilo é favela perto do castelo dele. O castelo, o composto de prédios e depois outras grandes muralhas, era um poderio inimaginável para nós. E aí falaram para o tio Nabuco: tio Nabuco, por que você não põe um Deus novo no planeta? Faz um prédio de 27 metros de altura, mais ou menos um prédio de 18 andares, talvez mais, por quase 3 metros de diâmetro, que é uma agulha, né? De ouro, não é folhado a ouro nem pintado de ouro, era de ouro, maciço. Provavelmente neste prédio, nessa estátua, tinha o rosto dele, e como ele se julgava Deus, se julgava tanto que era Deus, que no capítulo 4, Deus precisou fazer ele virar um jegue. Literalmente, ele andou de 4 e comeu capim. Porque ninguém pode falar que é Deus. Deus faz virar jegue. Tem gente como Davi que sai do pasto para ser rei. E tem gente como ele, alguns outros que eu conheço, que sairão da sua autodeificação para o pasto. Ele acreditava ser Deus, então ele gostou da ideia, o narcisismo dele, ele manda fazer aquela estátua. E aí ele manda o arauto é uma espécie de secretário de imprensa. Ele chama todas aquelas pessoas que ele mandou reunir, convidou, trouxe comitivas do mundo todo, chegaram ali, todos os sátrapas, prefeitos, governadores, juízes, magistrados, tesoureiros, conselheiros, todas as lideranças que compunham o projeto hierárquico de governo e autoridade de Nabucodonosor, que só servia para obedecer os seus delírios. Todos são convidados, todos estão diante da estátua. Eu não sei quantas pessoas estavam ali naquele dia, talvez 150 mil. E então o arauto vem: homens. Naquele tempo eles não tinham o problema que a gente está tendo hoje no Brasil. Se tivesse, ele dizia homens, mulheres e todo mundo. Homens de toda a nação, povo, língua, sabei, quando a fanfarra tocar, todos vocês ajoelharão com a cara em terra e adorarão o novo Deus do planeta. Isso aconteceu. A fanfarra tocou e aquele povo todo de cara no chão. Quando eles se levantam, vêm algumas pessoas e deduram para o tio Nabuco: tio Nabuco, seguinte, tem 3 meninos que moram no palácio, que são judeus. Eles não gostam do Senhor. Ou seja, eles não gostam do novo Deus do mundo, que é o Senhor. E eles não ajoelharam. O rei Nabucodonosor, diz a Bíblia, ficou furioso. Depois, mais para frente, no versículo 13, ele fica muito furioso. Se você ler o versículo 13 direitinho, fica prestando bem atenção, quando você lê muito furioso, você vê a veia da garganta dele saltar. E aí ele chama os 3 meninos e diz para eles assim: escuta aqui, me disseram que vocês não ajoelharam quando a fanfarra tocou. Eu estou muito bravo com vocês, mas eu vou dar uma chance. Eu vou mandar a fanfarra tocar de novo, só para vocês 3 ajoelharem na frente de todos esses líderes do mundo.
E se vocês não ajoelharem, eu vou jogar vocês naquela fornalha ali, que está 7 vezes mais aquecida. Eu não sei que termômetro esse cara inventou para saber que estava 7 mais. Mas ele disse, 7 vezes mais. A resposta dos 3 meninos me impressiona. Eles disseram, Sua Majestade, tio Nabuco, verdadeiramente o Senhor tem poder para nos matar. Todavia, o nosso Deus é maior do que o Senhor, e Ele pode nos livrar de tuas mãos. Mas tem uma coisa, se o nosso Deus não quiser nos livrar de tuas mãos, ainda assim seremos fiéis a Ele. Deixe-me dizer uma coisa para você, para o avivamento que se aproxima, precisaremos de crentes assim. E você pensa que esses meninos tiveram uma revelação pentecostal? Um anjo apareceu na noite anterior, deu um sonho para eles, assim, encara o homem com tudo, que eu vou livrar vocês do fogo. Não viram nada, eles estavam falando a verdade, eles estavam dispostos a morrer. O rei chama os seus soldados e diz, amarrem-nos de tal maneira que seja impossível se soltarem por eles mesmos. Aqueçam a fornalha muito mais e joguem-nos imediatamente lá. A Bíblia diz que os soldados que os carregavam, quando estavam se aproximando da fornalha, morreram queimados do lado de fora da fornalha. E eu não sei quem jogou, afinal de contas, os 3 lá dentro, mas eles foram jogados. E quando eles foram jogados, Nabucodonosor deu uma olhada e chamou o ministro do planejamento. E diz, meu filho, quantos nós jogamos? 3, pois eu estou vendo 4. E aí, o rei diz, não, tem 4, dá uma olhada. Não é que tem? Tinha 4. E eles estavam passeando no meio do fogo, como se estivessem passeando à beira da praia. Tranquilos. E o rei pergunta, quem é aquele quarto? Com um cara tão diferente. Os estudiosos da Bíblia acreditam ter sido uma aparição não online, mas presencial do Senhor Jesus lá. O rei Nabucodonosor fica muito impressionado e vai chamar os meninos. E o rei Nabucodonosor diz, Sadraque, Mesaque, Abidiafro, não tem mais trapalhão, né? Eu gostava deles. Se eu sei, sai daí. Ele era mineiro um pouco assim, o Nabuco. Então, aí eles saem. Quando eles saem de lá, ele percebe que nem o cabelo queimou e nem cheiro de fumaça tinha na roupa. Então ele escreve um decreto novo e manda aquele arauto dizer, ó homens de todas as nações, povos e línguas, não há Deus no mundo como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então, nós precisamos aprender as lições da fornalha, porque bem provavelmente precisaremos tê-las bem aprendidas no coração e na mente para os dias que virão. Primeira grande lição da fornalha: o fato de você ser um crente fiel não o isentará do enfrentamento de fornalhas. Não é porque você é um crente fiel que isso garantirá para você nenhum sofrimento nos próximos dias. Se você converteu para não sofrer mais, eu usaria aquela frase de profunda sensibilidade filosófica que alguém um dia disse, perdeu. Se você converteu para não sofrer, errou. O Senhor Jesus não mentiu. Ele disse, no mundo tereis aflições. Mas ele não parou aí. Ele disse, tem de bom ânimo. Eu venci já o negócio todo. Está tudo vencido. Eles só estão pensando que estão ganhando.
No mundo tereis aflições. Primeira grande lição da fornalha é essa: ser um crente fiel não a isentará do enfrentamento de fornalhas. Mas eu tenho uma boa notícia: se Jesus garante para você não isenção de sofrimento, Ele garante a presença dEle com você na fornalha. Se Jesus não livrar você do sofrimento, Ele estará lá com você no sofrimento. Quando Nabucodonosor joga os 3 amarrados, de tal maneira que não podiam se soltar, ele os vê soltos. Se amanhã ou depois alguém prender você, você continuará livre em Cristo Jesus. Jesus entra no sofrimento. Há uns anos atrás, numa das madrugadas, orando e pedindo a Deus pela cura e livramento da morte de meu filho, veio à minha mente o Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. E eu fui orar e falei: Senhor, eu vim aqui diante de você confessar que eu sou o pior crente do mundo, ou talvez nem o seja. Ou eu não estou sabendo como funciona a Bíblia, ou eu estou perdendo a fé nela, porque está escrito nela que quando a gente entra no vale da sombra da morte, a gente não vai ter medo. E eu estou morrendo de medo que o meu filho vai embora. Me diz: eu não sou crente? E Deus falou: não, assim, o nível não é muito, mas é crente. E ele disse: se você está com medo, porque não é você que está no vale da sombra da morte. Quem está é teu filho, fica em paz, eu estou com ele. Se o Senhor não garante isenção de fornalhas, Ele garante a presença dEle conosco. Qual é a diferença de crente para não crente? Quem não é crente sofre e quem é crente não sofre. O não crente sofre e o crente sofre. A diferença entre nós e eles é que eles sofrem sem Cristo e nós sofremos com alguém que nos ajuda a vencer as batalhas da vida. Se não aqui, na eternidade, somos mais que vencedores porque o temos conosco. Não tenha medo dos dias que virão. Segunda lição da fornalha é que não importa onde se originou a fornalha, esta se originou no inferno, já já eu mostro por quê. Existem fornalhas que o diabo vai jogar em você. Existem outras situações difíceis, perrengues agudos, dificuldades, sofrimentos, enfermidades, desempregos, problemas com relacionamento, com filhos, com a vida, com o trânsito, com o tráfico, com a violência na rua, que necessariamente não foi uma ação premeditada do inferno naquele momento, naquela hora. E não importa a origem das fornalhas de sua vida, dos transes agudos de sofrimento e medo e pavor que talvez você tenha que enfrentar, não importa de onde, Deus sempre usará as fornalhas como teste de qualificação sua, para você saber até onde você é crente. As fornalhas são nas mãos de Deus, não importando a origem delas, testes divinos que ajudam você mesmo a saber até onde você crê no Senhor. Tem gente que é crente até não sofrer. Outro dia um irmão chegou para mim e disse: Pastor Nassif, olhando você pregar, eu posso te dizer uma coisa: eu serei fiel a Deus até a última gota do seu sangue. Eu falei: opa, irmão, deve ser do seu, não é meu não. Tem crente que é crente até não sai sangue, né? Mas saiu sangue, eu desisto. Mas tem crente que desiste porque a irmãzinha olhou de cara feia no domingo passado, não volto mais na igreja. Que crentinha. Eu não vou naquela igreja porque tem um diácono lá muito mal educado quando fala comigo. Você não sabe que Deus colocou aquele diácono mal educado para ajudar você a ser paciente, misericordioso e ter uma vida de oração por ele?
Hein? Está desistindo? As fornalhas servem para você se autoavaliar e saber até que ponto você de fato é crente. Terceira lição da fornalha. A fornalha ensina para a gente qual é a motivação de Satanás por trás do ataque. Eu vou te mostrar a motivação de Satanás. Neste caso da fornalha, quando ele engendra através de seres humanos que falam com Nabucodonosor para erguer aquela estátua, eles também dão a seguinte ideia, e esta ideia era maligna. Nabucodonosor fala para o arauto no dia da dedicação, dizer: ó homens de todas as nações, povos, tribos, línguas, este é o vosso Deus. O que Satanás queria com aquilo? Queria que a humanidade, as nações, os povos, as línguas diferentes faladas no mundo não conhecessem o Deus verdadeiro, mas se tornando cego ao Deus verdadeiro, olhando para essa estátua de ouro. A motivação de Satanás é manter os povos cegos à realidade de Cristo o Salvador. E aí, para garantir isso, ele percebe que 3 meninos são fiéis ao Deus verdadeiro. E a maneira de impedir que esse Deus verdadeiro seja revelado é jogar uma fornalha em cima desses meninos. A motivação de Satanás era destruir os 3 crentes. Porque se ele o fizesse, as nações da terra, debaixo do poderio absolutista de Nabucodonosor, permaneceriam incrédulas. Eu não estou falando, estou falando da Pérsia. Qualquer nação igual a Pérsia que nega a Deus é uma tentativa maligna de cegar os povos da realidade de Jesus. Entendeu a motivação? O que está por trás? Eu não posso garantir que o sofrimento pelo qual você está passando ou passará foi um ataque do maligno. Eu não posso garantir, mas quando ele faz para inibir você, para impedir você, para colocar obstáculos na sua vida, a fim de que você pare de falar do Deus verdadeiro. E para que isso funcione, Satanás, quarta lição da fornalha, tem uma estratégia dividida em 2 partes. Primeiro, ele tenta seduzir você. Olha, diz Nabuco para os meninos: se vocês derem uma ajoelhadinha basiquinha, rapidinho, suficiente para entrar nas redes. Olha o meu sistema hierárquico de governo que existe para fazer o que eu mando. Eu vou mandar que eles cuidem muito bem de vocês. Muito dinheiro, melhor apartamento do palácio. Vou dar coisas maravilhosas para vocês. O diabo primeiro tenta seduzir você. Ele diz: olha, os meios não são bons, mas os fins são. Você vai ter dinheiro para sua família. Você vai ter uma casa melhor para sua família. Você vai ter um carro melhor, um seguro médico melhor. É só você dar uma ajoelhadinha. Primeiro ele tenta seduzir. Se ele não conseguir com a sedução, e aqueles meninos disseram: não, senhor, não estamos afim de nada disso aí não. Então Satanás dá o segundo passo da sua estratégia. Ele ameaça você: eu vou te jogar na fornalha, eu vou mandar te matar, eu vou te prender, eu vou fazer seus filhos verem você entrando na cadeia, vou matar a sua família também, pronto. Vou acabar com você, vou te destruir, eu vou acabar com a sua existência na terra. Você vai ver o que eu vou fazer com você. E por que Satanás usa a estratégia? Porque ele deseja que os 3 meninos falem assim: então tudo bem, a gente dá uma ajoelhadinha, né? Depois a gente pede perdão. O que você acha da ideia? Então, tudo bem, né? Só um pouquinho, né? Aí ninguém também não existe rede social, então ninguém vai ver. Vamos embora, vai. E aí, se eles tivessem feito isso, o fim da história teria sido diferente. O arauto teria dito:
Homens de todas as nações, povos e línguas, eis o vosso Deus. E todas aquelas 140 nações permaneceriam cegas à existência do Deus verdadeiro. Deixa-me explicar isso de outra maneira. Uma vez Satanás foi falar com Deus e disse para Deus assim: tem um servo teu lá embaixo, ele é crente pra caramba, né? Deus falou: está falando de quem? Do Jó. Ah, não, Deus, sim, ele é muito crente. Também ele é rico pra caramba, né? Tem dinheiro a dar com pau, meu Deus, tem terras, tem tudo. Nossa, ele é dono do agro no país dele. Não falta nada. Ele é crente porque tem tudo. Se tirar dele, quero ver se ele continua crente. Deus falou: pode tirar. E não é que Satanás arrancou mesmo até os filhos. Tudo, perdeu tudo. Ficou ele e a roupa e a esposa. Então ele não perdeu tudo, né? Tinha esposa. Aí o Jó fala assim. Eu imagino o Jó falando assim: meus filhos, todos, toda a minha fortuna, toda a minha fazenda, tudo acabou. Deus deu, Deus tirou, louvado seja Deus. O diabo volta na presença de Deus e Deus, com um sorriso de orelha a orelha, fala assim: e aí, Satã, como é que foi? Satanás chega assim, vergonhado. Mas é porque ele ainda tem saúde. Tira a saúde dele para você ver como ele vai te negar. Deus falou: ok, só não mata ainda, mas pode arrancar a saúde. E Satanás jogou uma enfermidade nele, que ele precisava sentar num montão de cinzas e pegar cacos de cerâmica e raspar o pus que saía por todos os poros dele. Imagine a dor. E por que ele se jogava cinza em cima dele? Para espantar os urubus que já queriam comê-lo. E o pus vai saindo, ele vai raspando. E aí então, chorando e gemendo, porque pode chorar na dor, pode chorar na fornalha, pode gemer. Ele diz: o Senhor me deu saúde e o Senhor a tirou. Louvado seja Deus. Satanás vai à presença de Deus, envergonhado, e Deus, tchau. Presta atenção, você tem muito mais chances, com muito mais efetividade e com muito mais produtividade de dar testemunho de Deus com muito mais efetividade, com muito mais produtividade durante o tempo do seu sofrimento do que quando de suas vitórias. Lógico, quando eu oro por alguém que está doente, eu quero a cura dele, e quando ele cura eu festejo com ele. Lógico que quando alguém está desempregado, eu oro para que Deus abra uma porta de emprego, e quando ele consegue o seu novo emprego, eu vou festejar. Lógico que quando eu oro para aquele garoto de 49 anos que nunca namorou e quer se casar e está fazendo jejum a 18, pura pele e osso, os olhos já estão saltando da cara, eu oro para Deus arrumar uma noiva. É um pouco mais complicado, mas Deus arruma. Lógico que eu gosto de festejar as vitórias, mas deixe-me dizer uma coisa para você: nós somos, sempre seremos muito mais efetivos em dar testemunho de Deus durante o nosso sofrimento do que quando das nossas vitórias, pelo jeito que a gente se comporta enquanto sofre. Tem gente olhando para você. Não era só Nabucodonosor que estava olhando, todos eles estavam olhando para aqueles três na fornalha. Como é que eles vão gritar? Como é que eles vão morrer? Como é que eles vão virar cinzas? Deixe-me dizer uma coisa para você: durante os seus sofrimentos,
Tem gente olhando para você, a começar os da tua própria casa. Sabe aqueles filhos que você fala, não vai para a igreja? Já preguei, já falei, já arranquei, já puxei, não vai. Deixa-me dizer uma coisa para você. Quando você sofre, qual é o seu comportamento dentro de casa? Porque se durante os sofrimentos você está dizendo, aleluia, glória a Deus, eu não estou entendendo nada, mas eu tenho um Deus que é por mim, e Ele abrirá portas, abrirá janelas, abrirá caminhos, eu creio no nosso Deus, mesmo durante desse sofrimento que está doendo pra caramba, eu creio em Deus. Os seus filhos vão olhar para você e vão crer no seu Deus. Mas se durante o sofrimento você blasfema, que Deus é esse? Nunca mais vou na igreja, está louco, servi demais e agora entrei nessa situação, é injusto que Deus permita que eu passe por isso que eu estou passando, não é justo, não creio mais em você, embora esteja falando com Ele. Os seus filhos vão dizer assim, o Deus de papai é furada. Suas vizinhas estão olhando você, seus companheiros de trabalho estão olhando você. Pode chorar se estiver doendo, não é feio, nem pecado, nem irrita Deus o seu choro. Pelo contrário, Ele diz que Ele pega com o odre dele todas as suas lágrimas. Pode gemer? Pode. O que não pode é você desistir de Deus na hora do seu sofrimento. Imagine se aqueles três, diante do sofrimento a ser enfrentado, tivessem ajoelhado. Ninguém creria no Deus deles, mas eles se mantiveram crentes até debaixo d'água, até no meio do fogo. Fala amém. Por último, aqueles meninos, como eu disse no começo, eles não tinham ideia nenhuma do que Deus faria com eles. Mas eles disseram, Senhor Nabucodonosor, verdadeiramente o Senhor tem autoridade para destruir as nossas vidas, o Senhor é o imperador do planeta. Eu não sei bem como o Senhor se tornou imperador do planeta, há dúvidas a respeito, mas o Senhor se tornou, então o Senhor tem este poder, o Senhor pode nos destruir, eu sei que o Senhor pode nos destruir. Todavia, Senhor Nabucodonosor, o meu Deus é maior do que o Senhor, e se Ele quiser, Ele nos livrará das suas mãos, mas se Ele não quiser, permaneceremos fiéis a Ele. Sabe? Às vezes Deus livra, às vezes não. E eu não sei entender isso. Por exemplo, em Atos dos Apóstolos, lembra que Pedro foi preso e na madrugada o anjo o desperta e o livra, porque de manhã ele seria decapitado? Lembra dessa história? Só que antes do Pedro, versículos antes, 3 ou 4 versículos antes, conta a história de Tiago, irmão do João. Um deles fora preso e no dia seguinte decapitado, e o povo gostou da decapitação. O governador local falou, opa, isso dá voto, o povo está gostando, seguinte, pega o maioral deles, e amanhã a gente corta a cabeça dele em praça pública. E prenderam o Pedro, que era o maioral deles, de maneira que eu estou assim, bastante sossegado de qualquer prisões, porque eu não sou maioral de nada. Aí ele é preso, mas ali o anjo vai lá, arranca as correntes do Pedro, bota uma roupinha nele, que ele estava dormindo assim, meio no verão, manda os anjos abrirem as portas de maneiras angiomáticas, as portas, leva o Pedro um pedaço, porque serviu de Uber para ele ainda, até que ele entendeu onde ele estava, e livrou o Pedro. Agora, para o Tiago, era um deles, a Bíblia diz, foi preso e decapitado, só. A Bíblia não fala dos pais deles,
que estavam chorando a morte do seu filho. A Bíblia não fala se eles recolheram a cabeça e o corpo e puderam enterrar. A Bíblia não fala do sofrimento deles. A Bíblia não fala nada. A Bíblia diz que o Tiago foi preso e decapitado, e o Pedro foi preso e o anjo foi lá e libertou. Por que Deus? Você libertou o Pedro e não o Tiago? Porque eu que decido. E naquela fornalha, as expectativas humanas eram morte, porque queima soldado que está fora da fornalha, quanto mais jogado lá dentro, morte instantânea. Não vai dar tempo nem de dizer ai. Mas Deus, no caso dos 3, porque Deus entendeu que era melhor para o projeto dele no planeta, Deus os livrou. Deixe-me dizer uma coisa para você: eu não posso garantir que você sairá com vida da sua fornalha. Deus sabe o que faz, mesmo quando nós não sabemos o que Ele está fazendo. E eu sei do que eu estou te falando. Quando você pede, clama, chora, se joga no chão, arranca os cabelos, tenta rasgar a roupa, para dizer: Deus, por favor, salva, por favor, salva, por favor, salva, tira da UTI, tira do coma, tira das bactérias, por favor, por favor. Então, Deus usa o médico para te chamar: pai, tem que desligá-lo. Chamei a minha esposa, minhas filhas, que me abraçaram, choraram, e eu fui para dentro da CTI para dizer para o médico: Doctor, let him go, deixe-o ir. O médico disse para mim: to the heaven? Falei: lógico, doutor, para o céu. E expliquei para o médico: doutor, tem pessoas que vão para o céu, tem pessoas que voltam para o céu. Eu não posso garantir o que Deus fará com você. Eu sei que Ele fará o que Ele entende vai ser o melhor para Ele, para os planos dEle nesse planeta e para a pessoa em questão. Ainda não entendo tudo, 5 anos depois. Mas eu sei com quem Ele está e quão bem Ele está. Deixe-me dizer, por que que aqueles meninos disseram para Nabucodonosor: mesmo que o nosso Deus não nos livre de tuas mãos, ainda assim permaneceremos fiéis a Ele? Por que aqueles meninos disseram isso? Para nos ensinar que tipo de crente Deus precisa neste momento e neste tempo e neste lugar, para trazer um poderoso avivamento ao planeta Terra. Crentes que, como esses 3 meninos, entendem que mais importante do que sobreviver é morrer fiel a Ele. Haverá nesse lugar tais crentes assim, porque destes, o Senhor precisa nos próximos dias. Mas você lembra que quando os 3 foram jogados, tinha um quarto? Os estudiosos da Bíblia acreditam que se tratava da presença do Senhor Jesus Cristo, mesmo que eles não soubessem que se tratava de Jesus. Talvez eles pensaram um anjo. A primeira lição da fornalha foi: necessariamente Deus não te livra de fornalhas, mas sempre entra com você. Mas eu tenho que botar um se. Se você já tem Jesus no seu coração. Quem tem Jesus no coração pode ter convicção absoluta: aconteça o que acontecer com você, Jesus está
com você, e Ele é a sua garantia de vitória, se não nesta vida, naquela. Agora, você tem Jesus, e só tem um jeito de ter Jesus, é se você com a sua boca ou com as suas mãos chamar Jesus para entrar dentro de você. A Bíblia Sagrada diz, a Bíblia diz, quem crer com o coração e com a sua boca confessar. E eu tenho certeza que Jesus já visitou demais essa igreja, e Ele já aprendeu Libras. Então eu posso dizer, se com teu coração creres e com tuas mãos confessares, Jesus entrará no seu coração. E o que acontece se eu chamar Jesus para entrar na minha vida? Você vai ganhar. Antes de falar isso, deixe-me dizer uma coisa para você. Por que que você tem que chamar Jesus? A Bíblia Sagrada diz 4 verdades rápidas. Primeiro, Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Uai, pastor, você acabou de falar da possibilidade de fornalhas. Vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Principalmente se você sair dela e contar para a gente como foi. Fica tranquilo. Deus tem um plano maravilhoso de vida para você. Segunda verdade da Bíblia: o seu pecado impede que o amor e o plano de Deus chegue até você. A Bíblia diz que o seu pecado te levará para o inferno. Em alguns casos já começou agora. Mas a terceira verdade da Bíblia é essa: que Cristo veio do céu, voluntariamente abriu os braços dele na cruz, morreu na cruz, derramou o sangue dele para pagar pelos seus pecados. Sabe por que Cristo suportou a cruz do Calvário? Porque Ele não suportaria viver a eternidade sem você. E a quarta verdade da Bíblia é esta: quem crer com o coração que Jesus morreu por si, por causa dos seus pecados, e confessá-lo, quer dizer, Jesus, eu creio, você vai ganhar 4 presentes de Deus. Primeiro, perdão de todos os seus pecados. Perdão de todos os seus pecados. Todos, absolutamente todos, não importa quais, não importa quantos, não importa quantas vezes repetiu o mesmo, Ele te perdoa instantaneamente de todos os seus pecados. Te lava, te limpa, te purifica, te santifica na hora. Segundo presente, uma nova vida para viver nessa vida. O que significa? Jesus disse: eu vim para dar vida e vida em abundância. Vida em abundância quer dizer sem fornalha, só riqueza? Não, mas uma vida com significado, uma vida com direção, com propósito. Eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu estou indo, eu sei a minha importância nesse planeta. Eu tenho uma vida que faz sentido. Ele vai te dar isso. Terceiro, Ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me recebe nunca mais andará em trevas, porque quando a luz entra, a escuridão sai. Qualquer tipo de escuridão, qualquer tipo de trevas, olho gordo, olho magro, fitness, diet, coisa jogada, tirada, despachada, mandada, transferida, macumba, boa cumba, qualquer cumba, nada pega, porque quem tem a luz, as trevas jamais tocarão nessa pessoa. E quarto e último presente: vida eterna. Vou fazer uma oração bem simples. A oração é assim: Jesus, eu creio que você morreu na cruz por mim. É verdade, eu sou pecador, mas agora eu abro a porta do meu coração e eu te convido, entra. Se você o fizer, Ele vai entrar e vai te dar esses 4 presentes. Então feche os seus olhos. Quando você fecha os olhos, todo mundo desaparece. Não importa mais ninguém. Não se importe com o que a pessoa do seu lado, atrás ou à frente, vai pensar de você. Importe-se agora com o que Deus está pensando de você. Feche os seus olhos, todos. Igreja orando. E você que nunca fez essa oração, você que é nosso visitante, você que já tem vindo aqui na igreja, repete comigo esta oração. Feche os olhos. Solta a tua voz. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu naquela cruz por minha causa. É verdade, sou pecador, mas agora eu abro a porta do meu coração e eu te convido, entra na minha vida, torne-se hoje o meu Salvador e o dono de minha vida. Perdoa os meus pecados,
me dá uma nova vida nesta vida, me dá a tua luz e a vida eterna. Muito obrigado, porque o Senhor me ama e me aceita do jeito que eu sou. Amém. Eu não errei na oração. Deus verdadeiramente te ama e te aceita do jeito que você é, mas Ele não quer que você permaneça onde você está. Ele quer começar uma nova jornada maravilhosa de vida para você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu esqueci de falar uma coisa que agora eu não sei como consertar. Não sei. Esqueci de falar. Eu falei que Jesus Cristo só entra na vida de quem pede para Ele entrar. Ele não violenta ninguém. Você que pediu, Ele entrou. Só que eu esqueci de dizer, e eu não sei como eu vou resolver isso. Eu esqueci de dizer que quando Jesus entra, nunca mais Ele sai do seu coração. Hoje é o dia mais importante da sua vida. É o dia de recomeço. Amanhã você vai perceber mudança, depois de amanhã mais, na semana que vem mais. Coisas que você amava não vai amar tanto, coisas que você valorizava não vai valorizar tanto, coisas que você não amava vai começar a amar, coisas que você não valorizava vai começar a valorizar. Por quê? É Ele dentro de você, te dando rumos. Mas Senhor Jesus, obrigado pela vida de cada uma destas pessoas. O Senhor as marcou para estarem aqui neste dia, porque hoje era o dia deles abrirem o coração e receberem Jesus. Então, imbuído da autoridade que o Senhor me concede como ministro do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, eu te clamo, entra nestes corações. Deus, se tem coisas dentro do coração que machucam, que estragam, que entristecem, que paralisam, Deus, em nome de Jesus, arranca tudo que não serve, tudo que não presta, tudo que machuca, tudo que foi ruim de dentro do peito de cada uma destas pessoas, e no lugar coloca uma paz que excede todo entendimento e uma alegria que vem do céu. Acampa os teus anjos ao redor da vida deles, e como a tua palavra prometeu, crê você no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Jesus, de dentro deles, entra na casa deles e começa uma coisa linda em cada uma destas famílias. Coloca em volta deles e em volta dos anjos, anjos de guerra, com espada nas mãos, para lutar por eles, no lugar deles, para alegria, para bênção, para a vitória deles, todos os dias de sua vida, no nome poderoso e forte de Jesus Cristo. Eu declaro hoje a derrota eterna do inferno nestas vidas e a vitória eterna de Jesus nestas vidas. Aleluia, amém, amém e amém. Deus abençoe vocês.